Olá, alunos dos quartos anos, tudo bem? Olha a professora Tatiane aqui de novo para mais uma quarta-feira de estudos. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar língua portuguesa e matemática, tudo bem? Crianças, eu vou trabalhar com vocês hoje em língua portuguesa um gênero textual diferente que vocês ainda não viram até hoje, ok? Que é o gênero textual de divulgação científica. Para poder trabalhar divulgação científica, é importante vocês pensarem um pouquinho sobre o que a professora vai explicar agora. Para eu trabalhar com uma divulgação científica, eu tenho que ter argumentos, eu tenho que saber sobre o texto que eu vou produzir, sobre o que eu vou falar, certo? Até porque ler é estudar, né? Então, você lendo sobre aquele conteúdo que você vai produzir, você tem argumentos, ideias, falas sobre o que falar e como falar o assunto, certo? Você fica rico de informações e isso te permite produzir um texto de divulgação científica, tudo bem? E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês agora antes da aula. Então, eu peço que vocês prestem atenção em tudo que a professora for lendo com vocês, nos dados, porque depois nós vamos alimentar uma tabela com essas informações para posteriormente produzir esse texto de divulgação científica, de gênero divulgação científica. Tudo bem? Então, vamos lá, crianças. Na página 190, 191 e 192 no Ler e Escrever. Produção de textos de divulgação científica, aprofundando conhecimentos sobre a dengue. Esse vai ser o assunto em que nós vamos trabalhar o texto. Acompanhe e participe da leitura e da discussão sobre o texto que segue. Então, a professora vai trabalhar com vocês essa leitura, né, para que vocês não fiquem com dúvidas. Vamos lá. Saiba como a dengue é transmitida e o que fazer se for infectado. Se houver sinais de alarme e choque, vá imediatamente a uma unidade hospitalar e não faça, em hipótese alguma, a automedicação, né? Tomar remédio sem prescrição médica. Então, aqui está a ilustração, né, do mosquito que transmite a dengue, que nós vamos falar agora, ó. O mosquito transmissor permanece infectado por 6 a 8 semanas, duração de um ciclo de vida. O processo de transmissão da dengue começa a partir de uma pessoa já infectada com o vírus, entre um dia antes da febre até o 6º dia da doença, ela se torna transmissível, mas somente quando o mosquito Aedes aegypti pica o infectado. Depois disso, o mosquito leva consigo o vírus. Após 8 a 12 dias de incubação no mosquito, o vírus é transmitido para outras pessoas que forem picadas. Vale lembrar que o mosquito permanece o restante da vida infectado, o que dura entre 6 a 8 semanas. Prestar atenção no processo de infecção do mosquito, bacana, né? Vamos continuar a leitura prestando atenção nesses detalhes. Quais são os sintomas da dengue? Então, após a infecção, os sintomas da dengue variam muito. Pode não apresentar sintoma algum ou levar a quadros graves, como, por exemplo, hemorragia, que pode levar a óbito. Contudo, normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, entre 39 a 40 graus Celsius. A febre inicia sem motivo e geralmente dura de 8 a 7 dias. Ela vem acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo, articulações, fraqueza, dor atrás dos olhos e formigamento. A perda de peso e náuseas constantes também são comuns. No período de diminuição da febre, entre o 3º e o 7º dia, alguns casos irão evoluir para a recuperação. Outros casos podem apresentar sinais de alarme, podendo evoluir para o choque. Os sinais geralmente são sangramentos no nariz e gengivas, dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, inconsistência, sonolência ou irritabilidade
e tontura. O choque ocorre quando um volume crítico de plasma é perdido através do extravasamento. Caracteriza-se por pulso rápido e fraco, diminuição da pressão, extremidades frias, demora no enchimento capilar, pele pegajosa e agitação. Alguns podem ainda apresentar manifestações neurológicas, como convulsões e irritabilidade. O choque é de curta duração e pode levar ao óbito em 12 a 24 horas, ou a recuperação rápida após terapia anti-choque apropriada. Se houver a presença de sinais de alarme ou de choque, a pessoa deve ir ou retornar imediatamente aos serviços de saúde. O que fazer se estiver com os sintomas da dengue? O primeiro passo indicado para uma pessoa com sintomas da dengue é procurar o serviço de saúde mais próximo. Fazer repouso, ingerir bastante líquido ajuda. Pode ser água, suco, soro caseiro ou água de coco. Na presença de sinais de alarme e choque, vá imediatamente para o atendimento em unidade hospitalar. Não faça em hipótese alguma automedicação, pois isso pode complicar o quadro. O paciente também deve retornar ao serviço de saúde para ser reavaliado, mesmo estando estável. Vale lembrar que não existe medicamentos específicos para combater o vírus ou prevenir para que a pessoa não adoeça. Todos, mesmo que apenas com suspeita de dengue, devem procurar um serviço de saúde. Vamos para a página 192, crianças, na atividade proposta. Vamos lá. Então, prestar atenção em todos os pontos que a professora leu. Então, vamos ver agora o que o exercício nos pede. Depois da leitura e discussão sobre o texto, preencha o quadro de acordo com as orientações agora, da professora. Então, o quadro para estudo sobre a dengue. Lembrando, crianças, que o objetivo do preenchimento deste quadro é para que você retire as principais informações do texto, tome posse dessas informações e conhecimento delas, para você poder produzir, o nosso texto de divulgação científica. Até porque, percebam, fizemos aí um caminho de pesquisa sobre o mosquito da dengue, estudando, lendo, porque ler é estudar, lendo sobre o mosquito, para a gente ter argumentos para produzir o nosso texto. Então, é esse o caminho para a produção de um texto de divulgação científica. Na verdade, para qualquer produção de texto, a gente tem que ter a leitura, a argumentação para poder produzi-lo, É a mesma coisa de divulgação científica e um pouquinho mais detalhado, certo? Então, vamos ver o que a tabela nos pergunta. Então, o quadro para estudo, ele pergunta o quê? Forma de transmissão. Como que se transmite a dengue, Como que ela é transmitida? Principais sintomas. O que fazer se for infectado? Como se prevenir contra a dengue? Ou seja, os cuidados entre parênteses, porque na verdade é a única coisa que nos previne, de pegar essa doença, que é cuidando aí dos nossos quintais, alertando os vizinhos, na higiene, não deixando água acumulada, crianças? Então, vocês já sabem aí de vastas informações que a gente trabalha todos os anos com vocês a respeito disso, certo? Então, com posse, com esse quadro preenchimento de todas essas informações, nós vamos para a atividade proposta, Caros alunos, após estudarem os textos na atividade 5A e preencherem o quadro, vocês simularão a escrita de um texto de divulgação científica sobre a dengue para uma revista. E esse texto ficará exposto. Então, na verdade, vocês vão nos mandar a foto desse texto, dessa produção textual, para que façamos aí uma correção, uma devolutiva para vocês, se tá certo, como arrumar, se ficou bom. As professoras vão ajudar vocês a corrigir esse texto, para depois a gente postar as atividades realizadas por vocês, tudo bem? Lembrando que todas as informações que eu preciso da tabela está no meu texto que eu li da página 190
190, 191. Se ficou dúvida, volte e leia novamente ou volte o videozinho da nossa aula de hoje. Tudo bem? Lembrando que ler é estudar e é para isso que eu preciso para produzir o meu texto. Tudo bem? Então aqui finalizamos a aula de português. Vamos à aula de matemática, crianças. Vocês vão abrir agora o livro na página, o mesmo livro, na verdade, na página 80, 81 e 82 no EMAI, para que possamos trabalhar matemática, tá? 80. A atividade nos propõe primeiro a estudar, né, o Museu do Futebol. Vamos ler um pouquinho sobre o Museu do Futebol e onde ele fica? Olha lá. Mais do que sobre esporte, o Museu do Futebol é, antes de tudo, um museu sobre a história do povo brasileiro. Um museu cercado pelos mistérios da euforia que todos temos pela bola, pelo drible, pelo chute e pelo gol. Instalado em uma área de 6.900 metros quadrados, no avesso das arquibancadas de um dos mais bonitos estádios brasileiros, o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Estádio do Pacaembu, localizado em frente à Praça Charles Miller, em São Paulo. Então, vocês conheceram aí um pouquinho da história, né, do Estádio Municipal. Fica em São Paulo, em frente a essa praça, mais conhecido como Estádio do Pacaembu. Tem jogos de futebol, feiras, né? Porque é aí um estádio enorme, muito bonito. Pesquisem fotos que vocês vão ver o quão bonito ele é. Vamos ver o que a atividade nos propõe, tá bom, crianças? 2 amigos vão visitar esse Museu do Futebol pela primeira vez. Luiz está no ponto de ônibus da rua Armando Penteado e Júlio está no ponto A. Então, vamos lá, são 2 amigos, certo? O Armando está... O Luiz está no ponto de ônibus da rua Armando Penteado. Vamos achar a rua, pronto. Armando Penteado, aqui é um ponto de ônibus. Olha aqui a legenda me explicando que onde tem o desenho do ônibus é um ponto de ônibus. Então, aqui está o Luiz. Veja bem, prestem atenção, crianças. E o Júlio está no ponto A. O ponto A aqui, ele está exatamente na praça, de frente ao estádio, perceberam? Que é a Praça Charles Miller, né? Percebam, um amiguinho está aqui e o outro aqui. Vamos tomar posse do nome desses amiguinhos para que depois eu possa redigir as minhas coordenadas. Se for preciso, escreva no livro, inclusive. Então, olha aqui, ó, Luiz está no ponto de ônibus da rua Armando. Então, quem está aqui é o Luiz, escrevam. E no ponto A, quem está no ponto A? O Júlio. Então, Luiz está aqui e Júlio está aqui. Tudo bem? Agora, crianças, antes de ir para a atividade, eu preciso amadurecer alguns conceitos com vocês. Na verdade, relembrar, tá bom? Quando eu vou dar uma informação de localização para alguém, onde eu estou, ou como chegar a algum lugar, eu preciso tomar, assim, cuidado com o que eu vou dizer. Por exemplo, eu vou falar informações fundamentadas. Vire à direita, ou ande 3 quarteirões e vire à esquerda. Então, assim, eu não posso falar assim, olha, naquela rua que tem um cachorro. O cachorro se movimenta, ó, naquela rua que passa o carro, o ônibus. Entende? Que todas as ruas passam. Então, assim, tem que ser informações fundamentadas, tá bom, crianças? Outro detalhe importantíssimo, por exemplo, pontos de referência. Olha, na esquina onde tem uma loja de futebol com artigos de futebol, isso é válido. Ó, lá tem uma padaria próximo a essa praça. Ó, atravessando a rua, você vai ver um muro vermelho com propagandas. Então, assim, isso são pontos de referência. Tudo bem? Só que assim, tudo que eu ver no caminho é importante para essa informação? Nem tudo. Entenderam que eu tenho que falar para dar uma informação? Somente o relevante? Vire à direita, ande 2 quarteirões, suba, desça, ou se a rua for muito inclinada. Outro detalhe importante.
ruas paralelas, elas nunca se cruzam. Então, assim, se às vezes o seu amiguinho conhece aquela rua que é muito famosa, ó, é paralela a ela. Aí seu amiguinho já vai entender que é uma rua que não se cruza com aquela. Ou, por exemplo, olha, naquela rua perpendicular a ela. Seu amiguinho já vai se ligar que é a rua que cruza aquela, certo? Então, perpendicular é uma rua que cruza formando ângulos de 90 graus. Não pode só cruzar assim, ela tem que cruzar em 90 graus, aquele ângulo retinho, tá bom? Isso é ser rua perpendicular a ela, tudo bem? Então, pense nessas informações e vamos para a atividade. Descreva um trajeto para que Luiz encontre o amigo Júlio. Em seguida, compare sua sugestão com a de um colega. Não é possível comparar, mas vocês podem escrever e mandar para nossos professores para que a gente analise a sua argumentação, né? Lembrando que, voltando lá, você vai ver aonde está cada amiguinho, porque você já anotou, porque a professora pediu, um está aqui, o outro aqui. Que rua ele tem que virar? Qual é o caminho mais curto? Como será que eles vão se encontrar? Lembrando que ele nunca pode andar por outro caminho que não seja as vias públicas, as ruas, tudo bem? Você não pode guiá-lo aí, por exemplo, por avião, porque não tem como, eles estão próximos. Então, você vai ter que fazer uma argumentação fundamentada no que a professora explicou, certo? Volte um quarteirão no cruzamento das ruas tal, vira à direita ou vira à esquerda, tá? Ande mais meio quarteirão, 500 metros, geralmente meio quarteirão, 500 metros. Tome posse dessas informações antes, tá bom? Feito o primeiro textinho descrito, olha a segunda. A praça do estádio está localizada entre duas ruas. Quais são? Lembra que a professora disse? Ó, entre duas ruas está a praça do estádio. Quais ruas são entre? O que está entre? Está no meio. Então, o que está entre, né? Quais as ruas entre? Pense bem. Próxima atividade. A Rua Alagoas é perpendicular à Rua Ceará, pois forma um ângulo de 90 graus no seu ponto de encontro. Qual outra rua é perpendicular à Rua Ceará, sabendo que ela forma ângulos retos em todos os seus pontos de encontros? A professora já trabalhou agora esse assunto com vocês. Então, vocês vão lá, Rua Ceará. Primeiro acha ela e circula ela, certo? Aí ele te diz que Alagoas forma, lógico, é perpendicular, olha aqui o ângulo de 90 graus. Ele já te deu essa informação de lambuja, né? Então, qual outra rua é perpendicular a ela formando o mesmo ângulo reto? Preste atenção, tá bem fácil, né? Próxima atividade. 4. Até um certo ponto, a Rua Piauí é paralela a qual outra? Lembrando que as ruas também, não é que assim, elas nunca vão se encontrar. Falando de ruas, é um pouco complicado. Ela é paralela até um ponto, professora, porém ela é paralela. Até naquele ponto, ela não se cruza, é o que o exercício está falando, certo? Então, professora, ela não é paralela, ela é até aquele ponto. E depois, se ela se cruza, ela não é mais paralela, certo? Então, olha lá, até que ponto a Rua Piauí é paralela a outra? Voltem ao croquis, ao mapa e observem. Achem aqui a Rua Piauí, circule ela e observem até que ponto ela é paralela a outra. Até que ponto, né? Ó, porque ela tem aqui um caminho que distorce aí, né? Então, preste atenção. Então, página 81. Esse assunto nós encerramos na página 81. Agora nós vamos trabalhar um outro conteúdo, nós vamos iniciar um outro conteúdo de matemática na página 82, crianças. A sequência 27. Sabe aí na caixinha de vocês do correio, tenho certeza que vai ter uma propagandinha de supermercado, que vocês vão encontrar ofertas de supermercado. Peguem lá, deem uma olhadinha no que a professora vai explicar agora, porque é interessante vocês verem que realmente é o que realmente está na aula, certo? Então, olha lá, ó. As frutas, verduras no mercado, verduras vendidas de maço,
frutas e legumes por quilo. Então, ele sempre é pesado em uma balança, seja no caixa, ou seja ali no hortifruti, que é como a gente chama, aquele espaço do mercado, certo? Observem, então, o preço dos quilos. Passam a fazer comparação, ajude a mamãe na economia da casa. Mamãe, a professora me explicou que frutas e legumes são por quilo. Ó, lá naquele outro mercado o quilo tá mais barato, sendo que você leva mais por 1 quilo. Então, preste atenção nesses detalhes, tá bom? Porque vocês já sabem trabalhar com sistema, né, monetário e já sabem aí o preço do quilo, comparar, ó, lá tá mais barato, aqui tá mais caro, porque lá o preço é menor, certo? Então, vamos ao exercício. Emerson foi ao supermercado com o avô Adolfo comprar frutas para um lanche com seus amigos. Ao chegarem à banca de frutas, viram os preços por quilogramas, tá? Então, eu atribuo o quilograma ao grama, porque justamente vem da palavra quilograma no masculino. Então, toda vez que eu for falar de quilo ou de gramas, eu falo os gramas, porque vem de quilograma. Preste atenção também nessa dica, tudo bem? E a abreviação de quilo temos aí que é o K, a letra K e o G, certo? Então, olha aqui. O quilo da banana nanica, R$ 3,50, né? Da tangerina, R$ 13,99. Do melão, R$ 4,15. E do morango, R$ 2,45. Observando os preços de cada fruta, ajude Emerson a determinar o que é mais caro, o quilograma do melão ou da tangerina? Justifique sua resposta. Você pode aí até colocar número embaixo de número e fazer uma continha e dar a ele uma resposta completa, né? Explicar que qual é mais caro e por quê, né? É mais caro tal produto, tendo aí sua diferença em tantos centavos, né? Bacana? Então, estude, treine, vírgula embaixo de vírgula, subtraiam, se desafiem a resolver com a resposta completinha, tudo bem? Vai deixar a professora bem feliz. B. E se comparar os preços da banana e da tangerina, o que é mais caro? Então, tem a banana R$ 3,50 e a tangerina R$ 13,99. Qual é mais caro aqui entre as duas frutas, né? Qual aí eu iria levar mais no preço do quilo? Então, preste atenção e responda. Escreva os preços das 4 frutas da mais barata para a mais cara. Então, ele pediu para que eu colocasse o preço das frutas em ordem crescente, da mais barata. Então, qual que é a mais barata aqui? Qual que é a mais cara? Lembrando, crianças, uma especificidade bem legal, ó. Aqui ele me traz o morango em quilos. Só que agora, né, ultimamente, a gente tem visto muito moranguinhos em travessinhas já com tantos gramas, certo? Então, a gente compra aí bandejinhas, né? Bandejinhas de morango, não mais quilo. Mas nessa atividade está por quilo. Então, ele pede para que você coloque o quilo da fruta mais barata até a fruta mais cara, certo? Todas essas frutas estão por quilo, tudo bem? Questão D. Se o avô de Emerson comprar 1 quilo de melão, quanto vai pagar a mais se tivesse comprado 1 quilo de banana? Então, entre o melão e a banana, né, olha, quanto, né, ele iria pagar mais? Qual é a diferença de dois valores? Qual a conta me traz diferença de dois valores, crianças? Prestem atenção, resolvam. Se tiver dúvidas, nos chame, por favor, tá bom? Então, faça a subtração para descobrir aí a diferença do valor dessas frutas. Se concentre, faça suas anotações. Qual é a fruta mais barata? Coloque primeira. E a outra, barata, porém, não a mais que a próxima. Então, vão analisando qual é o próximo valor, tá bom? Interpretem bem a atividade, façam suas leituras, tirem a dúvida com nós professores, estamos na reta final, fiquem firmes. Se tiver dúvida, podem nos chamar, tá bom? Deixe comentário aqui ou chame no WhatsApp. Um beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau!